Meu erro sempre era, tipo, me envolver com gente que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, eu sabia que... Eu sempre quis ser aquela pessoa que, tipo, o cara falava que não queria nada, sabe? E aí eu, pro meu ego na época, né? Eu falava assim, não, eu vou mostrar pra esse cara que ele quer alguma coisa. Então eu sempre tive isso antigamente, assim, muito forte em mim. Então era aquele cara que todo mundo falava, tipo, Catarina, nem tenta, sabe? E eu falava, não, vou tentar, pô. Vou tentar e vou mostrar pra todo mundo que eu tava certo. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição. Você falou um pouco do seu passado, assim. Você tem um maior erro, assim, os maiores erros que você cometeu, assim? Tipo, em relação a todo esse assunto aqui. Tanto trabalho, relacionamento afetivo. Olha, eu já, com relacionamento afetivo eu tive um monte já, assim, sabe? Incontáveis erros, mas o meu erro sempre era, tipo, me envolver com gente que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, eu sabia que... Eu sempre quis ser aquela pessoa que, tipo, o cara falava que não queria nada, sabe? E aí eu, pro meu ego na época, né? Eu falava assim, não, eu vou mostrar pra esse cara que ele quer alguma coisa. Então eu sempre tive isso antigamente, assim, muito forte em mim. Então era aquele cara que todo mundo falava, tipo, Catarina, nem tenta, sabe? E eu falava, não, vou tentar, pô. Vou tentar e vou mostrar pra todo mundo que eu tava certa. Às vezes eu nem tava tão afim do cara, eu só queria que o cara ficasse afim de mim, sabe aquela coisa? De mina chata mesmo. E... Então, meus erros sempre estavam relacionados a isso. Eu já sabia desde o começo quem a pessoa era. E fazia de tudo pra poder mudar aquela pessoa o tempo inteiro. O tempo inteiro, a pessoa era problemática, eu queria lá mudar. Aí a pessoa queria que eu fosse mãe dela, a pessoa queria que eu fosse psicóloga dela, aí a pessoa sofria, eu sofria junto com a pessoa, aí arranjava briga pela pessoa. Nossa, mas eu dava o mundo, assim, sabe? Pra mostrar pra aquela pessoa que, tipo assim, eu valho a pena. Então, os meus erros, eles sempre estavam relacionados com isso, assim. Essa é a primeira coisa. De relacionamento afetivo, eu acho que rodou muito em volta dessa questão, né? De eu querer mudar o tempo inteiro e fazer de tudo onde não tinha o que ser resolvido, porque aquela pessoa tem que querer se resolver sozinha, né? De profissional, assim, eu tive uma época... Na pandemia foi quando meu perfil cresceu, né? Do Instagram. E na pandemia a única coisa que eu fazia, eu sempre gostei muito de exercício físico, eu fiz faculdade de nutrição, então eu sempre gostei muito de treinar. E na pandemia você não podia sair de casa, eu peguei todos os pesos de cerveja, de material de limpeza, aquela coisa que ficou, lembra? E treinava de manhã, de tarde, de noite. E eu treinava e pegava sol. E aí eu decidi fazer os dois ao mesmo tempo. Então o que eu fazia? Eu treinava de biquíni, aí na época eu arrumava uma blusa social. Era coisa assim, a minha moda que eu inventei na época, sabe? Amarrava uma blusa social e treinava de biquíni, assim, na minha piscina lá no Rio. E daí eu comecei a postar os treinos desse jeito na internet. Foto de biquíni, aquela coisa. E meu perfil começou a crescer. E eu lembro que eu bati 10 mil seguidores na pandemia. E daí era tudo, 99% eram homens, certo? E eu, na minha cabeça, eu achava super que eu ia ser mó levada a sério, né? Eu falei, não, pô, agora eu bati 10 mil seguidores. E era o dia inteiro de tarado me mandando mensagem, sabe? Tipo, não me respeitando. E eu, de alguma forma, acreditava que aquilo ali tava melhorando o meu profissional, sabe? Porque eu tava sendo mais vista, porque eu tava sendo reconhecida. Sendo que as pessoas, elas só me seguiam porque elas queriam ver eu treinando de biquíni, era isso. E... demorei muito, cara, pra entender isso. Foi um processo. É por isso que hoje eu falo tanto sobre isso, porque eu tenho muita propriedade pra falar sobre isso, porque eu passei muito por esse processo. E eu sei qual que é a mentalidade das pessoas que fazem isso, sabe? Porque eu tinha também essa mentalidade, que era uma mentalidade de, o meu corpo, minhas regras, e as pessoas, elas têm que me respeitar, independente da maneira com a qual eu me exponho, que é uma verdade, mas não é uma realidade, sabe? Então, as pessoas têm que te respeitar? Tem que, mas elas vão? Não. Por quê? Porque você, teoricamente, mostra, no Instagram, principalmente, o que você tem de melhor. Então, eu não vou mostrar eu chorando no Instagram, pô. Eu não vou mostrar o que tá dando errado super na minha vida. Eu vou mostrar o que, de alguma forma, eu valorizo em mim. O que, de alguma forma, eu acho que é o meu melhor lado. Então, se automaticamente eu só posto foto de biquíni no Instagram, eu acredito que aquele é o meu melhor lado. E é essa mensagem que você passa pras pessoas. E é essa mensagem que eu passava pras pessoas. Que o meu melhor lado era biquíni e corpo. Então, demorei muito, cara. Minha mãe... Nossa, mas era nessa época, eu me desentendia tanto com eles. Porque, assim, meu pai é médico, ele é cirurgião plástico. Então, assim, meu irmão é médico também. Eu era a super ovelha negra da família, sabe? Cara, deu errado. Alguma coisa a gente fez aqui que deu errado. Meus pais já perguntavam isso pra mim, tipo... Filha, o que a gente fez que, tipo assim, desandou no meio do caminho? Eu lembro que uma vez meus pais me falaram... Não lembro se foi meu pai e minha mãe... Que eles falaram na hora da briga, assim, sabe? Na hora da raiva, eles falaram, tipo, cara, o que eu fiz de errado?
E daí foi uma parada muito forte, assim, na época eu lembro que eu fiquei muito chateada. Eu falei, cara, não acredito e tal. Mas aí, hoje em dia, refletindo sobre isso, eu sei que eles não queriam dizer isso, né? E eu, de certa forma, entendo, assim, porque eles têm meu pai, principalmente, uma visão muito conservadora. E querendo ou não, a minha imagem estava refletindo para ele. Porque imagina, meu pai, ele também dá aula de cirurgia lá no hospital. Então, pô, os alunos deles me achavam, aí iam falar com ele, falar com meu irmão. Imagina só a imagem toda que eu não tava, tipo, criando dentro desse universo, sabe? Que Ficava loucura. feio. E minha mãe falava isso pra mim, eu não entendia. E aí eu falava, não, mas eu tinha uma falsa ilusão de que eu tava ganhando dinheiro porque eu tinha parceria, sabe? Com marca de biquíni, com marca de suplemento. Então eu tinha uma baita de uma visão de não, eu tô crescendo profissionalmente. Mal entendia que eu tava sendo descredibilizada. Então foi o meu maior erro, de longe. Assim, eu demorei muito pra reconstruir, primeiro pra entender isso. Depois que eu entendi, foi um dia que eu acordei e eu falei, cara, eu realmente sou mais do que isso, não tem por que eu ficar postando isso. Eu apaguei tudo, arquivei tudo. Um amigo meu me ajudou muito nesse processo também na época. E foi toda uma construção, sabe, pra você mudar de posicionamento. É difícil, pô, você vai de um extremo e do nada você quer começar a falar pros homens como conquistar mulher de alto valor. Mas quem diz que você é uma mulher de alto valor? Eu sabia, mas as pessoas que estavam ali me acompanhando não faziam a menor ideia, porque eu não mostrava mais nada. Então, meu maior erro de longe foi esse. Assim, não me arrependo, porque aprendi muita coisa no processo. Não teria tanta propriedade pra falar sobre isso hoje se eu não tivesse passado por isso. Mas hoje em dia fica muito claro pra mim que tipo, não é a forma de você conseguir sucesso profissional, por exemplo. Quando você tava fazendo esses posts, você já falava sobre o que você fala hoje? Não falava. Eu falava só sobre nutrição. Aí depois disso que você começou a falar. Isso. E aí eu arquivei tudo num dia, passei um tempo meio que off assim no Instagram, aí logo depois um amigo que já sabia que eu tinha esse conhecimento todo, que eu já tava estudando há muito tempo, ele veio falar comigo. Aí ele me deu uns brigou comigo, assim, também falou que era egoísmo, falou um monte de coisa, que eu tinha que compartilhar com as pessoas. E aí foi quando eu comecei a fazer os posts. E aí eu fazia post de Canva mesmo. Eu fazia, não tinha equipe, tinha ninguém. E aí eu escrevi o conteúdo, eu fazia aquela coisa bem horrorosa. Eu deixo lá até hoje, só pra galera, tipo, ver a evolução, assim, das coisas, sabe? Ver que também não é do dia pra noite. Você falou dos destaques, né? Eu tenho 10 destaques, assim, que é BPP. Né, que é Bora Pra Prática, que é esse canal aqui, pra falar a verdade, né? Tipo, esse canal aqui é eu no começo do empreendedorismo mesmo. Eu vendendo quadro, querendo fazer tapioca, cabelo tudo desarrumado. Aí eu deixo lá pro pessoal ver, ó, tava lá e hoje tá aqui. Eu acho que isso é muito importante, né? Você vê todas as histórias da galera aí, tipo, que é grande no mercado, eles contam a história deles, né? Como começaram, da onde começaram. Acho super importante.